Então a gente comentar um ônibus que foi anunciado pela editora Panini, muito requisitado pelos fãs, Batman por Paul Dini, trabalho que republica as histórias desse escritor com o Homem-Morcego. Belas histórias, belos arcos que vamos comentar aqui. E o principal, tem alguma história inédita? Onde anteriormente essas histórias foram publicadas? Vamos então dar uma olhadinha nisso tudo e tirar as suas dúvidas. Sejam bem-vindos à Caverna do Morcego, um dos ônibus mais pedidos pelos amigos aí, pelo menos na comunidade da Caverna do Morcego, era o Batman pelo Paul Dini. E eu sei que eu tenho participação nessa brincadeira toda porque eu influenciava bastante a galera. Tenho que ser honesto com vocês, mas Paul Dini é um grande escritor, um cara que faz um trabalho bem legal. Ele foi revelado lá na animação do Batman dos anos 90, onde ele fez o episódio do Senhor Frio, reapresentou esse personagem pro público, criou a Arlequina e assim por diante. Então é um cara que tem uma boa participação no universo do morcego. E nos anos 2000, então, ele foi escrever a revista do Batman, não a revista principal. Essa revista estava sendo escrita pelo Grant Morrison. Na verdade, foi escrever a outra revista principal do personagem, que é Detective Comics. Relembrando, então, a partir de 2006, nós tínhamos a dobradinha Grant Morrison em Batman e Paul Dini em Detective Comics. Esse período, meus amigos, foi um dos melhores envolvendo os títulos do Batman. Claro que tiveram outros períodos fantásticos também, mas uma dupla dessa escrevendo o Homem-Morcego, olha, era coisa boa todo mês praticamente. Mas o escritor não ficou só na revista Detective Comics, ele passou por outros títulos importantes ali, inclusive do período onde o Batman estava supostamente morto. Então você tem várias construções importantes que ele foi fazendo com o passar do tempo, que envolve inclusive um vilão importante aí, um vilão mequetrefe que acabou melhorando posteriormente, né? E muitas dessas histórias, elas foram publicadas pela editora Panini quando nós tínhamos as revistas mensais do Batman pela própria editora. Então não temos aqui muitas histórias que são inéditas. Eu acredito que a gente só vai ter uma que realmente é inédita, o restante já foi publicado de alguma maneira no Brasil. E ao mesmo tempo você teve a coleção A Lenda do Batman publicando a maioria das histórias do Paul Dini. Essa foi até uma reivindicação que o pessoal fez por aqui, né? Pô, quais histórias que estão nos encadenados da editora Eagle Moss que também estarão no ônibus da editora Panini? Tem alguma coisa que não tem uma coisa que está faltando. Então vamos dar uma olhadinha nesses detalhes importantes, mas antes de discutir, comentar este vídeo e ao mesmo tempo se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Pois bem, vamos começar com o slide da editora Panini que foi divulgado então na última live que eles fizeram. Nesse slide então eles trazem tudo que nós teremos nesse ônibus, que é praticamente o ônibus que saiu lá nos Estados Unidos, Batman por Paul Dini, que conta com vários desenhistas, mas nós temos dois nomes principais, que é o Don Kramer, que começa então fazendo junto com o Paul Dini Detective Comics, e depois nós temos o Dustin Nguyen, fazendo outras histórias importantes deste personagem. O número de páginas é o mesmo nos Estados Unidos, então não muda praticamente nada. E dentro da revista Detective Comics nós temos as 4 fases importantes, por assim dizer, envolvendo os trabalhos do Dini. Lembrando, o Paul Dini não fazia histórias que eram arcos de 6 edições ou mais edições. Na verdade, ele fazia uma coisa fechada em uma única edição. E dentro dessas edições ele ia construindo algo maior, né, que se ligava com uma história que aparecia mais pra frente. Então você poderia ler a história fechada tranquilamente, mas se você fosse na continuidade das leituras ali envolvendo o trabalho do Dini, você teria um pouco mais de escopo no que ele estava construindo. Mas as primeiras histórias do trabalho do Dini é para apresentar o Charada Detetive, que é muito importante, para você ter algumas histórias envolvendo a Arlequina também, tendo um pouco mais de desenvolvimento pelo seu próprio criador. Você tem aparições da Zatanna também dentro das tramas aqui. Zatanna é uma personagem que o Paul Dini já tinha trabalhado na animação clássica do Batman nos anos 90, e o escritor dá mais aprofundamento então no relacionamento do Homem-Morcego com a Zatanna. Eu poderia dizer que essas 3 primeiras fases da Detective Comics, com essas histórias de começo, meio e fim em uma única edição, elas ainda assim vão abordar bastante o relacionamento do Batman com a Zatanna. Não é toda a história que vai ter isso, mas a Zatanna vai aparecer com um pouco mais de propriedade. O Dini gosta bastante da Zatanna, então ela tem que aparecer um pouco mais. E você vai ver, inclusive, nesses momentos aí, você falar sobre o passado de treinamento do Homem-Morcego. Até porque na animação clássica, nós tínhamos o Paul Dini estabelecendo que o pai da Zatanna, o Zatara, tinha treinado o Bruce. E isso é implementado também nos quadrinhos convencionais da Terra Zero. Você tem referências ali ao fato que o Zatara também treinou o Batman. Então você vê o Dini trabalha bastante ali o que envolve o passado e o presente com a Zatanna e o Homem-Morcego. E bem nesse período dos anos 2000 nós tivemos a publicação de Crise de Identidade, onde a Zatanna tem uma participação importante e ao mesmo tempo o Batman fica desmemoriado por causa de uma magia da Zatanna. Então você vê uma discussão ferrenha entre os dois personagens nesse sentido. Então é legal como o Dini pouco a pouco vai explorando isso e meio que dá uma tranquilizada no passado dos personagens, onde houveram essas brigas aí por problemas intensos de histórias da Liga da Justiça.
Justiça. Então você vê as coisas ficarem um pouco mais tranquilas entre os dois, né? Mas você tem um bom arco de construção ali entre essas duas figuras. Fica também um destaque para essas primeiras histórias da Detective Comics aí com a introdução de uma nova ventríloca, o Scarface, na verdade, o ventríloco Arnold Wesker tinha morrido e você tinha uma nova, então, personagem aparecendo para ficar com o Scarface. Você tem a introdução da Carpinteira, uma personagem que é importante para vilões, que constrói o galpão aí, né, os esconderijos dos vilões, além também do Charada aí, que está sendo um detetive, que é importante. Você tem o Coringa sendo trabalhado aqui de uma maneira bem legal. Nós temos aquela famosa história do Coringa raptando o Tim Drake lá num carro, e você vê o personagem também ali tendo um desenvolvimento maior ao redor da história para ter um twistzinho mais pra frente. Então é muito legal como vai ser o desenvolvimento nesse começo aí do Paul Dini. Você tem um ponto importante aqui, que é o fato que o Paul Dini participou daquela mega saga que é a ressurreição de Ra's al Ghul. Essa história aqui no Brasil foi publicada pela Panini nas revistas mensais e ao mesmo tempo a Eagle Moss publicou na coleção A Lenda do Batman completa. Só que aqui no encadernado ou no ônibus do Paul Dini não tem tudo envolvendo essas histórias, mas sim só a parte que o Paul Dini participa. Então talvez você possa ficar perdido quando for ler esse momento aí do ônibus, mas lembrando, são histórias escritas pelo Paul Dini e não pelos outros roteiristas que participaram nessa época. Você tinha Grant Morrison, você tinha outros roteiristas importantes ali trazendo de volta o Ra's, que na época estava falecido. Até eu mencionei a Zatanna, nos encadenados da Lenda do Batman, você tem uma história a mais escrita pelo Paul Dini focado na Zatanna, que não estará nesse ônibus da editora Panini, mas tem sentido não estar no ônibus, porque não é uma história do Batman, é uma história da Zatanna. Então tem essa diferença ali, né? Os encadenados da Lenda do Batman também focam um pouco mais na Zatanna, trazendo esses especiais com essa figura. Outro ponto importante dessa fase do Detective Comics pelo Paul Dini é que ele não escrevia todas as histórias da revista, não escrevia todas as edições dessa fase. Ele escrevia umas 3 ou 4 edições e outra pessoa entrava no lugar para escrever uma história ali fechada. Então por isso que você tem algumas numerações que são espaçadas ali dentro das informações de histórias originais que estão sendo publicadas no Omnibus. Inclusive você tem uma história que é Detective Comics 842. Trama essa que não vai estar no Omnibus da editora Panini, mas que estava nas histórias de Lenda do Batman, ou A Lenda do Batman da Eagle Moss. História essa escrita pelo Peter Milligan, que trazia aquela armadura que é o Suit of Sorrows, que é uma armadura meio conhecidinha aí no universo do morcego, mas não é uma trama que influi em nada na fase do Paul Dini. Então é uma história apartada, que você pode ir atrás de outra maneira. Caso você tenha as edições da coleção A Lenda do Batman, inclusive eu tenho um vídeo dedicado para falar aqui a hora de leitura da coleção A Lenda do Batman com as tramas do Paul Dini. Dá uma olhadinha aí nesse vídeo. Mas caso você tenha então toda a coleção, você tem essa história a mais aí. Mas lembrando, não é uma história do Paul Dini, por isso que ela não está no Omnibus. Aí, pois bem, depois dessas construções e introduções de personagens que são importantes aí para os trabalhos do Paul Dini, você começa uma história que é muitíssimo, mas muitíssimo importante para restabelecer um vilão aí que foi criado muito mal no passado, que é o Silêncio. Sim, meus amigos, nós estamos falando daquela história chamada Coração do Silêncio, que o Paul Dini e o Dustin Nguyen fazem para tentar modificar um pouco o que era então o Thomas Elliot. Quando o Thomas Elliot foi introduzido em Batman Silêncio, lá do Jeff Loeb e o Jim Lee, o personagem era uma porcaria. O personagem tinha uma profundidade rasa, mal construído, uma história que, olha, eu não entendo porque muita gente gosta disso. Talvez só pelos desenhos. Talvez porque seja uma história um pouco mais introdutória para quem está lendo pela primeira vez o Batman, porque aparecem vários personagens e o Jeff Loeb vai introduzindo cada um deles, ou melhor, explicando o que é cada um personagem no universo do morcego. Mas convenhamos que o Silêncio é um personagem raso pra caramba. A partir da Detective Comics 846, então começa o arco em 6 partes, que é o Coração do Silêncio, onde o Paul Dini então traz esse vilão e consegue estabelecer um pouco melhor ele, né? Traz um pouco mais de profundidade para ele, explica o momento ou os problemas que o personagem tem diretamente com Bruce Wayne, fala sobre o que ele passava com a mãe dele, fala do porquê ele tem esse lance de vingança com o Bruce. Então são várias explicações interessantes que o Dini vai construindo com o passar da história. De certa maneira, você vê até alguns elementos envolvendo a paixão do Bruce com a Selina Kyle, que foi retratada em Silêncio, sendo construída bem melhor em Coração do Silêncio também. É uma história menor. Silêncio tem muito mais partes do que Coração do Silêncio. Mas veja só qual o poder da escrita aqui, né? O cara consegue estabelecer um personagem, um antagonista de uma maneira muito mais crível, muito melhor, em menos edições do que necessariamente a história que é mais famosa desse vilão aí. Mas, pois bem, o Paul Dini consegue estabelecer bem o Silêncio através dessa história do Coração do Silêncio, e você vê a fase do Dini terminar com a revista Detective Comics. Posteriormente você teria o Greg Rucka escrevendo a Detective Comics, inclusive apresentando a nova Batwoman por lá, né? Personagem que foi criado na série 52, teria um maior desenvolvimento também no Detective Comics. Só que, obviamente, o Omnibus não para por aí, porque o Paul Dini escreveria outras revistas importantes aí nesse período
do Homem-Morcego. Primeiro, nós temos duas histórias que não foram publicadas pela Eagle Moss recentemente, sendo elas a Detective Comics 852 e a Batman 685, que são continuações então de O Coração do Silêncio. Uma história focada no silêncio, de como ele se recupera depois de todos os eventos de Coração do Silêncio, e ao mesmo tempo a Batman 685 fala sobre o que aconteceu com a Mulher Gato depois dessa história do Dini. Então essas duas tramas aí que foram publicadas no passado pela Panini nas suas revistas mensais foram puladas pela Eagle Moss, mas agora fazem parte do Omnibus. Seria uma espécie de epílogo para Coração do Silêncio. Então legal que tá no Omnibus ali, você consegue se orientar tranquilamente através dessas duas tramas. Porque daí a gente vai passar para outra revista importante, que é Streets of Gotham. Nesse período de Streets of Gotham, o Batman, Bruce Wayne, estava morto. Lembrando, nós tivemos Rest in Peace de Grant Morrison, e aí nós tivemos o Dick assumindo o manto de Homem-Morcego. O Paul Dini então ganha uma revista própria para trabalhar o Batman, onde ele vai continuar coisas que ele foi estabelecendo na sua fase Detective Comics. E ele foca bastante, por exemplo, no Robin e Damian ali, tendo alguns problemas com o personagem que foi apresentado em Coração do Silêncio, bem como o próprio Silêncio ter uma continuação. Depois de O Coração do Silêncio, você tem a Casa do Silêncio. Isso porque o Thomas Elliot tem uma participação fundamental nesse período que o Bruce estava afastado de Gotham City, né, que estava viajando pelo tempo ou sendo dado como morto. O Paul Dini consegue justificar muito bem o desaparecimento do Bruce Wayne, porque assim, o Batman é o Bruce Wayne. Por mais que o Batman tenha morrido, é necessário ter um Bruce Wayne em Gotham City ali continuando seus afazeres como bilionário de Gotham City. Então o Paul Dini consegue justificar muito bem isso através da figura do Silêncio. E você vai ver o Silêncio sendo explorado ali até chegar o momento que ele quer se vingar de tudo que aconteceu em Coração do Silêncio e todas as tramóias ali na revista Streets of Gotham que o Dick e o Damian fizeram com o personagem. Nesse mesmo momento você vai ver o próprio Bruce voltar para Gotham e lidar com o próprio Silêncio, finalizando esse arco que começou com o Coração do Silêncio. Então é interessante como o Paul Dini vai construindo isso. Inclusive a Casa do Silêncio é muito legal para falar sobre o passado de Gotham City, falar sobre Thomas, Martha Wayne, Leslie Tompkins, falar sobre os Zatara, se não estou enganado. O Dini resgata personagens importantes da Era de Ouro, como o Dr. Morte. Então você vai vendo ele construir muito bem o que envolve referências da cronologia antiga, referências da Era de Ouro, para uma era mais moderna. Então é uma sacada muito legal do Paul Dini. Primeiro que essas coisas não vão pra frente, a galera vai modificando e etc. Mas a Casa do Silêncio em Streets of Gotham é muito legal, meus amigos. Uma leitura que eu recomendo fortemente, tal qual o Coração do Silêncio. E tal qual o Detective Comics, o Paul Dini não escreve todas as histórias de Streets of Gotham. Por isso que você vê algumas tramas sendo puladas. E até outro ponto importante, lá na coleção Além do Batman, essas histórias de Streets of Gotham foram publicadas também, exceto a edição número 11. Eu não sei porque a editora Eagle Moss não publicou essa edição na coleção. Para mim não faz o menor sentido. Mas de qualquer maneira, no Omnibus da editora Panini, essa edição número 11 vai estar constando também. Então, fica faltando essa edição na coleção Além do Batman, mas o Omnibus acaba suprindo. Entretanto, é só bom destacar que essa edição também saiu nas revistas mensais da Panini do Batman no passado, então você pode achar de alguma maneira. Não precisa comprar o Omnibus só por causa dessa edição, mas caso você queira, enfim, tá a informação para você. E fora das histórias convencionais então da Terra Zero, o Paul Dini tem várias participações em antologias do Batman. Ele participou algumas vezes de Batman Preto e Branco, essas histórias vão estar no Omnibus. Ele fez especial de Natal, ele fez especial envolvendo Detective Comics número 1000. Então todas as histórias que o Paul Dini escreveu do Batman estarão neste encadernado. Então é uma boa maneira de você apreciar o trabalho desse roteirista, que ele é um tanto quanto compromissado com várias coisas. Até a DC deu muita sorte na época ali, dos anos 2000, do Paul Dini estar um pouco mais tranquilo para escrever a revista mensal do personagem. Então é uma boa maneira de você conferir o trabalho do Dini. Todas as histórias em quadrinhos do Batman, do Paul Dini ou do universo do morcego estarão nesse Omnibus? A resposta é não. Porque você tem muita coisa que o Paul Dini escreveu, por exemplo, nos quadrinhos do Animated Series, que não estarão no encadernado, porque não são histórias da Terra Zero, e sim da animação clássica dos anos 90. Tem outras histórias que são da Terra Zero, mas que não farão parte desse encadernado, porque não são histórias do Batman. O nome do encadernado é Batman por Paul Dini. Quer um exemplo? Sereias de Gotham. Nessa época que saiu Batman Streets of Gotham, o Paul Dini também tinha outra revista que ele acabou ganhando. Ele criou a Sereias de Gotham, que era composto pela Mulher Gato, a Era Venenosa e a Arlequina, uma equipe que ficou bem famosa, né? Pois então, o Paul Dini escreveu as primeiras edições dessa revista aí, que saíram pela Eagle Moss, mas aqui não estão encadenados porque são focados nessas personagens que não são o Batman, obviamente. O Batman tem algumas participações aqui e acolá, né? Mais pro final, inclusive em histórias que nem o Paul Dini escreveu. Mas, de qualquer forma, as Sereias de Gotham, elas têm um ônibus à parte, por isso que elas não
figura então nessas tramas aqui. Eu acredito que seja um tanto quanto justo, né? Você divide as histórias que são do Batman e as outras histórias que não são do Batman. Talvez fiquem faltando histórias que o Paul Dini escreveu um pouco antes, inclusive, dos anos 2000, da fase de Detective Comics, que não estão nem no encadernado lá que saiu pela editora DC Comics. Eu digo, por exemplo, a história do Batman Senhor Frio, que é uma trama que conta a origem do personagem lá nos anos 90. Uma trama que saiu aqui no Brasil pela Mitos. É uma história até que interessante, bacana, mas que acaba ficando de fora. Eles pegam muito mais ali o trabalho do Dini depois daquele One Year Later, ou um ano depois, onde você começa toda uma fase nova do Batman. É claro, o Paul Dini tem uma participação muito mais substancial nesse período com o Batman. Então você pegar outras histórias do passado, talvez não faça sentido, enfim. Talvez a DC poderia ter colocado essa história do Senhor Frio também, né, pra fazer tudo envolvendo o Dini com o Batman. Mas talvez a galera tenha esquecido dessa trama, sei lá. De qualquer forma, é uma leitura que eu recomendo fortemente. É um ônibus, ele é caro. Então você tem que saber exatamente ali se vale a pena pra você ou não. Eu gosto muito do trabalho do Paul Dini. Eu acho que é um cara muito competente trabalhando com o próprio Homem-Morcego. Pra mim, as melhores histórias envolvendo esse ônibus vão ser O Coração do Silêncio e A Casa do Silêncio. Mas as outras histórias são boas também. Talvez ali a ressurreição do Ra's al Ghul fique um tanto quanto perdido para quem está lendo, porque você precisa das outras histórias para entender toda a trama. Mas Mega Saga tem disso, né? Às vezes você pega histórias ali meio perdidas porque o autor só trabalhou algumas delas. Então fica a recomendação para você dar uma olhada quando você puder, quando você tiver dinheiro para poder investir, né? Caso você não consiga pegar o ônibus, dá uma olhadinha na coleção A Lenda do Batman. De novo, tem um vídeo aqui que eu foquei em falar sobre a ordem de leitura com os encadenados da Eagle Moss. Tem as diferenças de publicações do ônibus para a coleção que eu destaquei durante o vídeo, mas tem algumas histórias que você pode pegar soltas. Coração do Silêncio, A Casa do Silêncio. Então fica a dica. O problema só dessa coleção é que ela está um pouco escassa no mercado, porque com o passar ali da coleção da assinatura, os encadenados só saíam através da assinatura, né? E pouco chegava na banca. Então começou a ficar uma coleção ali com poucas unidades no mercado. Mas se você conseguir achar, ou se você quiser focar só em algumas histórias, também fica a recomendação, ou vá atrás também das revistas mensais antigas da editora Panini. Tem essa maneira de você recorrer também a essas histórias. O que importa é você conseguir ler elas. Qualquer que seja a forma, revista mensal da Panini, Eagle Moss, Omnibus da Panini de agora, você escolhe qual é a melhor versão para você. Mas leia, vale muito a pena. Realmente é um escritor competente e temos bons desenhos também. Esse momento que o Dustin Nguyen fazia essa parceria com o Paul Dini é um bom momento também. Um bom desenhista. Mas agora eu quero saber de você, meu amigo e minha amiguinha. Vai pegar o Omnibus? Tá empolgado? Já tem essas histórias em outras coleções, em revistas mensais? Traga o seu comentário aqui embaixo. Quero saber tudo de você. Aproveite e veja outros vídeos do canal. Tal qual, por exemplo, o vídeo que eu acabei citando aqui, que é o guia de leitura envolvendo Paul Dini, lançado pela editora Eagle Moss. Caso você queira saber como é que é a publicação, fica a dica então para você conferir esse trabalho. Deixa aqui o emoji morcego nos comentários para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é nova, marque o sininho para se notificar nos vídeos. É isso, vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.